Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao meio de mais uma semana, mais uma quarta-feira, mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica Online. Que mais uma vez nessa noite você possa pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e se assentar para continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor com o pastor Helder. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. As Escrituras dizem que Jesus nasceu de uma virgem. Isso é confirmado em Mateus capítulo 1, versículo 18 e Lucas 1, 27. Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo inclusive a profecia de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será grande diante de Deus e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Que Jesus nasceu de uma virgem nós sabemos, mas que Maria continuou virgem perpetuamente, a Bíblia não fala absolutamente nada. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que ela levou uma vida normal, de uma mulher casada normal com seu esposo José. Mas o que aconteceu então? A família de José e Maria, depois do nascimento de Jesus, até já respondi, né? Levaram uma vida normal. Tiveram José e Maria outros filhos? A resposta é sim. Jesus foi o filho único? É claro que não. As respostas a estas perguntas separam novamente a cristandade. Não é só a Igreja Católica Romana que pensa assim, outras igrejas também pensam assim, na virgindade perpétua de Maria. E isso, eu repito, acabou separando o cristianismo bíblico, que nós chamamos de protestantes ou evangélicos, dessas outras denominações. Na pregação passada, eu falei um pouco acerca da família dos filhos de Maria, né, meio irmão de Jesus. Mas eu falei que continuaria uma outra lição ainda nesse tema. Por quê? Porque esse tema ele é muito abrangente. Criou-se muitos problemas acerca da virgindade perpétua de Maria. A Bíblia nos avisa que um abismo chama outro abismo. Ele quer dizer o seguinte, que um erro leva a outro erro. Que quando você cai num abismo de um erro, de uma doutrina errada, de uma heresia, você não tem mais limites onde essa heresia vai parar, porque vai chamando outros e outros e outros. Então eu falei que teria uma outra aula, porque eu quero nesta aula chamar a atenção de você o que uma doutrina errada é capaz de fazer. E à medida que eu for explicando, você vai vendo que muitos temas surgirão. É claro que não vou tratar desses temas porque o nosso propósito é expor o Evangelho segundo Marcos. Mas eu creio que nesse tema específico é importante a gente dar uma palavra e essas oportunidades dentro do tema que vão surgindo, quem sabe em outra oportunidade a gente fala mais detalhadamente. No entanto, repito, me sinto obrigado de explicar, nem que seja pouco, nem que seja por alto, esses temas que vão surgindo aqui. Só para você entender o que eu quero dizer com isso. Abra sua Bíblia para Marcos, capítulo 6 e versículos de 1 a 6. Marcos 6, de 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e seus discípulos o acompanharam. Chegando Saulo, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Atenção no versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos.
admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Durante 500 anos, preste bem atenção, durante 500 anos nunca se falou numa virgindade perpétua de Maria. Nos primeiros 500 anos da igreja, não há nenhum relato, não há nenhuma insinuação, não há nenhum documento dos pais antigos da igreja, nenhuma homilia, nenhum sermão, nenhuma epístola que pressuponha que Maria foi virgem perpetuamente, que ela não teve outros filhos além de Jesus Cristo, que ela não tinha família, seu esposo e outros filhos, meio-irmão de Jesus. Durante 500, o tempo que faz que o Brasil foi descoberto, foi o tempo que a igreja percorreu lá do Pentecostes até o ano 531, para ficar mais claro, 531, não se sabia nada disso. Foi no concílio de Éfeso, para você ter interesse, no concílio de Éfeso, que começou essa ideia de Maria não ter filhos. Para ser sincero, no concílio de Éfeso surgiu a ideia, mas foi no concílio de Latrão que decidiram que Maria não teve outros filhos. Isso no século VI. Então, mais de 500 anos que a igreja não falava sobre isso. E no Concílio de Nicéia, no ano 787, instituíram o culto a Maria, o culto à Mãe de Cristo, que é chamado de hiperdulia. Então vamos lá, devagarzinho. Durante 500 anos, nem na Bíblia e nem fora da Bíblia se falou de uma virgindade perpétua de Maria. Os crentes liam essa passagem que eu acabei de ler em Marcos 6:3 e sabiam que depois de Jesus Cristo, Maria levou uma vida normal com José, esposo e esposa. E nessa sua vida normal que ela levou com José, ela teve no mínimo 7 filhos, 4 meninas e 3 meninas, como nós falamos na pregação passada. Porque Marcos fala, não vive entre nós suas irmãs, enquanto que Lucas diz todas as suas irmãs, todas, mostrando que era no mínimo 3, porque se fosse 2 irmãs, a Bíblia usaria a palavra ambas, que no grego também tem a palavra ambas, mas não usa todas, então no mínimo 3, pode até ser mais, mas no mínimo 3, já que as mulheres não eram contadas na cultura hebraica. Então, no Concílio de Nicéia, no ano 787, eles instituíram o culto a Maria. Veja bem, 500 anos não se falava de virgindade perpétua. No ano 631, eles instituíram essa ideia. E um abismo chama outro abismo. 100 anos depois, já havia um culto reconhecido pela igreja, pelo concílio da igreja, que era correto celebrar um culto a Maria. E é interessante, eu estou lendo aqui minha apostila que eu mesmo fiz, é interessante que nesse concílio de Nicéia, no ano 787, o Papa ele foi espertalhão, hábil e espertalhão. Convidou uma mulher para presidir o concílio, coisa inusitada. Nenhum pastor, nem mesmo na própria igreja romana, isso aconteceria. Então ele chamou uma mulher especificamente para dirigir o concílio de Nicéia no ano 787, e essa mulher foi a princesa Irene, que era devota, segundo ela, de Maria. Então ela, Irene, acabou sensibilizando os bispos a aprovarem, entre aspas, a nova adoração. E os bispos, para agradar Irene, emocionados, motivados pela princesa, acabaram aprovando a nova devoção. O
Papa na época era Adriano I. Essa Irene era gente tão boa que depois essa mesma rainha, princesa Irene, mandou arrancar os olhos do próprio filho, para você ver o nível de bondade, certo? Ela mandou arrancar os olhos do próprio filho, mas foi a mulher que dirigiu o conselho que instituiu na igreja o culto à Virgem Maria. É claro que sempre houve vozes contras, sempre houve pastores, sacerdotes que eram contra você se afastar da Bíblia, mas essas vozes foram silenciadas pela política dentro da igreja. Muito bem, colocado isso, como eu falei para vocês, no momento em que você sai da palavra de Deus, você entra num abismo. Esse abismo chama outro abismo, como diz a palavra de Deus. E aí foi um desenvolvimento natural. Começou a ter culto a Maria, missas a Marias, rezas a Marias, imagens de Maria. Começou as doutrinas chamadas mariolatrias acerca de Maria, sua virgindade perpétua, que José nunca tocou nela, o que a Bíblia mostra que é algo contrário, como eu falei na aula passada. Quando Jesus se afastou da caravana e ficou no templo em Jerusalém, Maria diz claramente: Filho, por que fizesse assim conosco? Teu pai e eu aflitos à tua procura. Falei isso na aula passada, mas eu quero repetir agora, caso você não tenha assistido a aula passada, só para você lembrar. É Lucas capítulo 2, do 39 ao 52. Lucas 2, do 39 ao 52. Jesus, ele sai da caravana, como eu falei, e fica em Jerusalém. E eles ficam procurando José e Maria, Jesus, até encontrá-lo. Versículo 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais o viram, seus pais, Maria e José, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Jesus tinha 12 anos e Maria e José viviam juntos. Teu pai e eu estamos à tua procura. Qual é a compreensão natural do texto? É que José e Maria eram um casal normal como qualquer casal. E isso não diminui nada a beleza de Maria, a grandeza de Maria, a fé de Maria, a devoção de Maria. Isso não diminui nada a beleza de José, a grandeza de José, a fé de José, nada. Antinatural, anormal, seria viverem juntos, como esposo e esposo, sem ter o contato normal, sexual, íntimo. Isso seria anormal, mas eles tinham. Por isso que a Bíblia registra os seus outros filhos. Simples assim. Muito bem. Mas o novo culto trouxe uma gama enorme de problemas. Por exemplo, as orações a Maria. Nunca ninguém tinha orado para Maria e nem para santo nenhum. Nunca na igreja e nem nos judeus. Um judeu jamais orou para Davi, para Salomão, para Moisés, para Jacó. Jamais. Eles oravam apenas a Deus. E os cristãos seguem esse mesmo conceito. Nunca um cristão orou para ninguém, a não ser para Deus. Quando Cristo veio ao mundo, é que Cristo disse que nós tínhamos que pedir a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus é Deus, com o Espírito Santo e o Pai. Assim, o princípio de orar a Deus, buscar a Deus, permanece intacto na fé evangélica e na fé protestante. Mas totalmente errada e equivocada nessas outras igrejas que veem Maria como uma intermediária, uma intercessora, uma mediadora, uma mãe, uma rainha do céu e por aí vai. Tudo isso consequência de uma doutrina errada, de não dizer o que a Bíblia está dizendo, que Maria teve outros filhos com seu esposo José depois que Jesus nasceu. Jesus
nasceu de uma virgem. Ela não tinha contato com José sexual. Ela foi fecundada pelo poder do Espírito Santo, como diz a Bíblia. Pronto! Não precisa ir além disso, porque ir além disso você cai numa heresia, um abismo chamando outro abismo. E os erros são tantos, meus irmãos, que, como eu falei, eu não daria tempo. Essa apostila que eu fiz aqui, só para você ter ideia, essa apostila aqui são várias páginas só para mostrar os erros dessa doutrina que prega a virgindade perpétua de Maria. Porque por causa disso, olha, nós temos agora os títulos de Maria, nós temos agora as orações a Maria, nós temos agora as imagens a Maria, nós temos o culto a Maria, nós temos até um título que é dado a ela, a Maria, que é terrível, Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Maria foi mãe de Jesus encarnado. Jesus, depois que ressuscitou, ela não era mais mãe dele. Ele é que era o Deus dela. Então ela foi mãe do Cristo encarnado, do Cristo que se fez homem, que se fez carne, não de Deus. Deus é eterno, Maria é temporal. Deus é onisciente, Maria não é onisciente. Deus é onipresente, Maria não é onipresente. Como é que ela pode ser mãe de Deus? É um absurdo, mas não para por aí não. Além dessas coisas que eu falei, criou-se a Imaculada Conceição, criou-se a Assunção de Maria, tudo isso por causa de uma doutrina errada. Inclusive a ideia de Maria sem pecado, que ela não tinha pecado. Ok, mas nos detendo literalmente nessa questão dos filhos de Maria. Como eu disse no começo, a Escritura declara que Jesus nasceu de uma virgem e pronto. Toda a cidade de Nazaré reconhecia que Jesus teve outros filhos. Se você for, por exemplo, em Mateus capítulo 13, 54, 56 até 56, Mateus capítulo 13, dos versos 54 ao 56, preste atenção. Chegado à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhava e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Veja que conheciam bem. É Jesus, o filho do carpinteiro. E carpinteiro, José. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? A cidade toda conhecia Jesus e a família de Jesus. Mas os homens cegos, sem querer obedecer a Deus e sua palavra, ignoram a Escritura Sagrada. Continuando. Esta era a crença dos 4 evangelistas. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, criam, sabiam e registraram o que era do conhecimento de todos. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, o evangelista João também relata a família de Jesus. Por exemplo, João capítulo 7. Jesus está próximo da festa dos tabernáculos, versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí no versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Veja que irmãos aqui é diferente de discípulo, porque essas igrejas tentam enganar os seus adeptos dizendo que os irmãos de Jesus eram irmãos na fé. E não, os irmãos dele, a família dele, como deixa por aqui, os irmãos dele chegam para ele e dizem: olha, vai lá para a Judéia, faz esses milagres na festa.
para os teus discípulos, vai com os teus discípulos também, já que tu faz essas coisas, faz para todo mundo ver. E Jesus disse, não vou, não é minha hora, e por aí vai. Por quê? Porque os seus próprios irmãos, que irmãos? Os irmãos que cresceram com ele, Tiago, José, Judas e Simão. Essa é a compreensão correta do texto. O significado natural destes versículos é que havia outros filhos na família de José e de Maria. Lucas 2,7, isso aqui é importante que você me acompanhe comigo. Lucas 2,7 deixa isso claro. Lucas capítulo 2, versículo 7. Vou ler para você, Lucas 2,7. Diz assim, olha. E ela, falando de Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deu luz o seu filho primogênito, o seu primeiro filho. Se ele fosse único filho, ele seria chamado de unigênito. Maria deu à luz ao seu único filho, mas não. A Bíblia coloca primogênito. Por quê? Porque foi o primeiro. E depois dele houveram outros. Se não tivesse havido outros, não colocaria primogênito, colocaria unigênito. Aliás, é só você olhar na Bíblia que toda vez que Jesus é citado em relação a Deus Pai, Jesus é citado como unigênito. Mas quando é citado em relação a Maria, é primogênito, o primeiro. Em relação a Deus Pai, é unigênito. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só um exemplo. E em relação a Maria, não, é sempre primogênito. Existe uma profecia no Salmo 69, 8, versículo 8, que tem seu cumprimento natural nas atitudes dos irmãos de Jesus. Você vai lá no Salmo 69, 8, acompanhe comigo, Salmo 69, 8. E você vai observar que essa profecia acerca de Jesus só tem sentido e ela se cumpre na família de Jesus. Salmo 69, 8. Diz assim: tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Vou repetir para você. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Isso é a profecia que o Salmo fala. E se você olhar para o Salmo 69, o Salmo trata do lamento do Messias. O que está escrito no Salmo 69, Jesus vai citar várias vezes em relação a ele, e os evangelistas vão citar várias vezes em relação a Jesus Cristo, porque é um salmo profético. Por exemplo, o versículo 4. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Se você olhar para esse versículo aqui, 4, você vai encontrar João citando ele a respeito de Jesus Cristo. João 15 e 25. Olha o versículo 5. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Esse versículo é citado também no em Romanos. Versículo 9. O zelo da tua casa me consumiu e as injúrias do que me ultrajavam caem sobre mim. João 2,17 cita esse versículo em relação a Jesus Cristo. E são muitas as passagens. Por exemplo, o versículo 19, o versículo 20, o versículo 22 até o versículo 28, o versículo 29, o versículo 30, o versículo 32. São passagens que são citadas em relação a Jesus Cristo. Tudo no Salmo 69, que é um salmo profético.
Mas pegando o ponto que nos interessa, que é o versículo 8, a profecia diz que o Messias seria estranho a seus irmãos e desconhecido, preste atenção, aos filhos da minha mãe. E João 7,25, que eu acabei de ler para você, mostra que nem os seus irmãos criam nele. Por que não criam nele? Porque a profecia do Salmo 69,8 dizia isso. E quem são esses irmãos aqui? Filhos de minha mãe. Irmãos de Jesus por parte de Maria. Essa é a explicação natural e é assim que o Salmo encontra o seu cumprimento no Novo Testamento. Eu queria dizer algumas coisas mais. A igreja cristã também reconhecia os outros filhos de Maria. Aquela passagem que eu li na aula passada do livro de Atos, capítulo 1, 12 a 14. Quando ele sobe para o cenáculo, e o livro de Atos registra que foi para o cenáculo os discípulos, as mulheres, Maria, sua mãe, e os seus irmãos. Que irmãos? Os irmãos de Jesus, que eram filhos de Maria e José. Atos 1, 12 a 14. O fato de Jesus ter desaparecido quando tinha 12 anos, essa passagem que eu acabei de ler, sendo ele o mais velho, encontra justificativa no fato de Maria e José estarem ocupados com os outros filhos. Como Jesus era um rapazinho, ele podia se cuidar sozinho. Então Maria teve que cuidar das outras crianças, que alguns eram pequenos. Por isso que ela deixou Jesus largado e só percebeu que ele não estava na caravana depois de um dia de viagem. Se não for assim, o que nós temos é um pai e uma mãe relaxados, que no meio de uma multidão, uma peregrinação a Jerusalém, você tem um único filho e larga o menino solto, e só vai perceber que o menino não está com a família, não está em lugar nenhum. Depois de um dia de viagem, seria uma mãe muito relapsa e um pai muito relapso. Só que Maria e José não eram pais relapsos. O que acontece é que eles tinham outras crianças para tomar de conta, assim não se preocuparam tanto com Jesus. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que nessa mesma passagem que eu citei, isso aqui é importantíssimo. Essa frase de Maria, teu pai e eu, liquida a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Teu pai e eu, nós somos casados, é um casal normal. Paulo, na carta aos Gálatas, narra a sua viagem. Presta atenção, os apóstolos. Paulo, quando escreveu os Gálatas, Jesus já fazia mais de 30 anos da ressurreição de Jesus Cristo. Mais de 30 anos da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, abra comigo Gálatas 1, 18. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Ele vai escrever o seguinte, Gálatas 1, 18, vamos ler até um pouquinho mais para frente. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Quem é Cefas? Pedro. O nome dele em hebraico é Cefas, e em português Pedro. Em hebreus eles pronunciam Kifas, em hebraico, né? É Kifas. Em português nós traduzimos como Cefas, que é Pedro. Agora preste atenção, versículo 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. O apóstolo Paulo sabia que Tiago, esse Tiago que escreveu a epístola, era irmão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo sabia, assim como toda a igreja, que Maria tivera outros filhos, inclusive um que foi um apóstolo chamado Tiago. Essa passagem que eu acabei de ler lá de Gálatas, ela encontra-se também narrada em Atos 9, 26 a 30, quando ele narra a viagem dele a Jerusalém
e ele se encontra apenas com Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Mateus 1, 24 e 25 afirma categoricamente que José recebeu Maria como esposa. Vamos lá para Mateus 1, 24 e 25, preste atenção. Mateus 1, 24 e 25. Mateus 1, 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo. Veja bem, ela aparece grávida, sem terem coabitado, que é isso que a Bíblia deixa bem clara. A Bíblia deixa bem clara, está no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia afirma. Ela engravidou sem contato humano, sem o contato de José, e sim pelo poder do Espírito Santo. E isso é interessante porque o pecado passa pelo homem, não pela mulher. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 5, ele descreve isso bem claro. O pecado entrou no mundo por causa do primeiro homem e, portanto, passou para toda a raça. Por isso todos os homens pecaram, porque o pecado passa pelo homem. Por que Jesus não tinha pecado? Porque Maria não teve contato de José. Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo. E porque não teve o contato de José, Jesus nasceu sem pecado. Era um ente santo. Porque o pecado, repito, passa pelo homem. Versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Aí o anjo aparece a ele, no versículo 20, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Contudo, não a conheceu. O que significa ele não a conheceu? Ele não teve relações sexuais com ela. Ele não teve relações sexuais com ela até que ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E depois que ela teve um filho e colocou o nome de Jesus, o que aconteceu? Ele teve relações sexuais com ela, normal, como um casal normal. É isso que a Bíblia deixa clara. Assim, a Bíblia afirma categoricamente que Jesus recebeu Maria como esposa. E as Escrituras dizem apenas isso. A inferência é que depois do nascimento de Jesus, Maria e José foi um casal completamente normal, como qualquer casal e como é de se esperar. A Bíblia é clara em afirmar que Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Nada, mas nada além disso se faz necessário para salvaguardar a divindade de Jesus e a pureza de Maria. O que mais seria necessário para provar que Jesus nasceu de uma virgem? O que mais seria necessário para provar que José não foi o pai de Jesus? A resposta é nada. No entanto, essas igrejas costumam dizer que os filhos de Maria eram primos de Jesus. Eles tentam enganar o povo com a ideia de que quando quando aparece irmão de Jesus, significam primos e não irmãos, mas isso é uma tremenda de uma mentira. E eu posso provar para vocês agora. Por exemplo, abra sua Bíblia para Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Diz assim:
Saúda-vos Aristarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções se ele for ter convosco. Veja bem, a Bíblia foi escrita na língua grega, o Novo Testamento foi escrito no grego. E na língua grega tem a palavra para primo, sobrinho, tio, pai, mãe, avô, avó. A palavra para primo na língua grega é a palavra anepsios. Anepsios. Anepsios é primo, como aparece aqui, ó. Por que diz que Marcos era primo de Barnabé? Porque era primo e tem uma palavra para primo. Mas quando aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, a família de Jesus, a palavra que aparece é adelphos. Adelphos significa irmão. Por exemplo, Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Simão, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs e escandalizamos nele. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão. A palavra que aparece aqui é a palavra adelphos, a palavra grega para irmão. Quando muda para as irmãs, a palavra muda para adelphi, que é o feminino. Irmãos, masculino. Adelphi, irmã, feminina. A Bíblia usa a palavra, se fosse primo, estava escrito aqui anepsios ou anepsis, primos e primas, mas não está. Por que não está? Porque Maria teve outros filhos com José, exatamente como a Bíblia ensina. Eu não vou tratar de todos os temas, como eu falei no início, que essa doutrina errada trouxe sobre a igreja. Como eu falei, em cima disso aqui começou a ideia da santidade exaltada de Maria, começou a questão das imagens, do culto, das orações, dos louvores, das canções, doutrinas estranhas como Imaculada Conceição, doutrinas estranhas como a Assunção de Maria, doutrinas estranhas como Mãe de Deus, Rainha. Em cima disso aqui veio toda essa mariolatria que nós encontramos aí, que destrói a fé dos servos de Deus, dos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tal ponto que Maria passou a ser mais importante do que o próprio Jesus. Infelizmente, ainda há muitas pessoas cegas sendo enganadas por essas doutrinas ou por estas doutrinas que começaram neste erro em afirmar que Maria não teve outros filhos, que Maria foi virgem perpetuamente, quando a Bíblia claramente diz que ela teve outros filhos e filhas. Quem sabe no futuro, depois que terminarmos o Evangelho de Marcos, a gente possa começar uma série de estudo acerca de todas essas doutrinas que surgiram, doutrinas erradas que surgiram depois de afirmar ou de negar o que a Bíblia afirma, que Maria e José tiveram outros filhos. Quem sabe no futuro. Mas como eu tinha prometido, precisávamos dessas duas aulas para dar uma boa pincelada acerca desse tema que é tão importante, principalmente no Brasil, uma vez que o Brasil é o maior país católico do mundo e a Igreja Católica é uma das igrejas que acredita na virgindade perpétua de Maria. Eu espero que a aula tenha sido boa, que você tenha compreendido, que tenha aumentado mais ainda o seu conhecimento. E na próxima aula nós continuamos a expor o Evangelho segundo Marcos. Muito obrigado e Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, mais essa oportunidade maravilhosa de continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Que eu e você possamos continuar colocando em prática o que nós temos aprendido aqui na Escola Bíblica e nas celebrações presenciais, dominicais, na reunião de oração. E eu quero te incentivar a fazer parte disso. Na sexta-feira, nós temos a nossa reunião de oração, a nossa live de oração, que
que acontece ali no nosso Instagram, instagram.com/siebcacapava. Você vai ver ali às 19h30 uma live de oração onde você pode enviar o seu pedido e nós vamos orar juntos. E no domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos às 10 horas da manhã e também às 19 horas presencialmente nas nossas celebrações da família. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.